Pinga Fogo. Em debate, os temas que interessam a opinião pública. Bom dia, está começando agora o nosso Pinga Fogo aqui nos estúdios da Rádio Câmara FM. E hoje a gente vai falar, conforme foi anunciado já semana passada, continuar falando sobre o Código Florestal. Na semana passada, nós apresentamos uma conversa com o deputado Aldo Rebelo, relator da comissão especial que avaliou, discutiu, debateu todos os projetos de Código Florestal, todos os projetos relacionados ao Código Florestal que estavam tramitando aqui na Câmara dos Deputados. Ele organizou esse material, fez suas viagens pelo Brasil afora, disse que ouviu gente de vários órgãos, inclusive da Embrapa, gente da área ambientalista, produtores rurais, e disso tudo ele apresentou um substitutivo no ano passado, fim do ano passado, que nós sabemos todos, quem lê um mínimo de jornal sabe que provocou muita polêmica. Então, sobre esse Código Florestal, esse substitutivo dele, que a gente vai conversar um pouco hoje, que é a deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, e o deputado Moreira Mendes, do PPS de Rondônia. Muito bem. Deputado, vou começar com a senhora. O relatório, quer dizer, o substitutivo do deputado Aldo Rebelo provocou realmente muita reação no Brasil inteiro, principalmente o pessoal dos ambientalistas, né? Semana passada houve, inclusive, uma sessão, um seminário aqui, que eu me lembro que eu passei lá, eu ouvi um pouco, discutindo, chamando o pessoal da academia, da universidade, do SBPC, para discutir tudo isso. Muito bem. O Alfredo Chiquis, deputado, seu colega, até falou, do ano passado para cá muitas coisas mudaram, acho que a gente já tem mais instrumentos para pensar tudo isso. Eu senti um pouco, ao final daquele seminário, que essa abertura para uma boa conversa, para uma discussão sem grandes conflitos. Qual é a sua opinião, então, sobre o substitutivo deputado Aldo Rebelo? Em que pé que a senhora vê que estão as coisas hoje? Primeiro que nós precisamos realmente discutir o Código Florestal. Eu não tenho dúvida que ele tem que ser trazido, né, para o ano de 2011, né, um código pensado em 1965, ele tem que ser trazido para discussão e nós temos que sistematizar toda a sorte de legislação ambiental que nós temos aí no nosso país. Agora, a primeira coisa que temos que desmistificar, nós temos que acabar com esta questão de agricultura versus meio ambiente, ou ambientalistas versus ruralistas. Isso é a primeira questão que eu creio que será foco desse entendimento e da discussão que tem que ser colocada, né? É possível termos uma legislação ambiental onde seja viabilizado a produção com preservação ou a preservação com a produção. Deputado Moreira Mendes, o senhor conhece, obviamente, o substitutivo deputado Aldo Rebelo. Uma questão que eu ouvi nesse seminário outro dia, não sei se foi exatamente nesse seminário, alguém falou o seguinte, olha, o fato é o seguinte, aumentou a produtividade hoje em dia, aumentou muito em relação a 15, 20 anos atrás. Ou seja, a gente não precisa mais de tanta terra, com o que já foi, né, já está sendo utilizado, nós podemos ficar por aí um bom tempo, podemos até reutilizar áreas que foram destinadas à pastagem, porque parece que o Brasil tem uma generosidade muito grande com a pecuária no sentido de que, digamos assim, é pouco boi por quilômetro quadrado. Eu vou usar uma terminologia que sei que não é de vocês. O senhor considera essa questão, né, de que o aumento da produtividade é uma questão que precisa ser melhor colocada nessa questão do Código Florestal? Bem, o senhor é de um estado produtor, Nova Fronteiras. Aqui, vivemos exclusivamente da agricultura e da pecuária, assim como é o Paraná. Bem, quero dar um bom dia a você, Nimar, e a deputada Rosane Ferreira. Um prazer enorme poder participar desse debate. E olhe, para o ouvinte vai até parecer que nós combinamos, porque eu quero dizer que eu concordo em gênero, número e grau com tudo que a deputada, que é do PV, acabou de dizer. Eu acho que nós temos que encontrar definitivamente este caminho do meio. Eu já disse isso tantas vezes, que aqui vou falar um pouco em nome daqueles que, até com certo deboche, são chamados, rotulados de ruralistas, como se isso fosse uma coisa feia. Eu estou até mudando, me policiando,
Eu vou daqui para frente chamar o ruralista de produtor de alimentos. Pronto. Que é para a população brasileira entender a importância que tem o produtor de alimentos. Seja ele da agricultura familiar, seja ele um grande pecuarista, um grande invernista ou um grande produtor de grãos, todos eles têm essa responsabilidade muito grande com a produção de alimentos. Mas, por outro lado, o mundo hoje é outro. O mundo exige das pessoas um comportamento diferente com relação ao meio ambiente. E eu quero dar aqui o meu testemunho pessoal. Eu sou um modestíssimo produtor rural no meu estado, que não derrubei toda a propriedade que tinha, porque eu não tive condição financeira na época. Mas se fosse fazer hoje, nem o que fiz teria feito. Pra você ver como as coisas mudam. Então hoje o produtor como assim, rural... deputado? Desculpe, há 20 anos atrás, quando eu parei de derrubar, porque não tive mais recursos para fazer isso, se eu tivesse o recurso há 20 anos atrás, talvez eu tivesse derrubado mais. Sim. Hoje eu não antropizaria nem aquilo que fiz. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas vão mudando e vão vendo a realidade. Hoje o mundo exige um comportamento de cada cidadão, seja ele da cidade, seja ele do campo, um comportamento diferenciado com relação às questões de meio ambiente. Nós não podemos mais conviver com aquilo que nós aprendemos. Isso é uma cultura. Nós aprendemos, talvez, com o Pedro Álvares Cabral quando veio aqui para o Brasil, que isso vem passando de geração em geração. Aliás, a história do Brasil é muito feita desta forma. As entradas, as bandeiras, na verdade, o Brasil foi avançando para dentro, foi ocupando e derrubando, ocupando e derrubando. Hoje não há mais espaço para isso. Então, eu acho que, só para concluir aqui o meu raciocínio, se tivéssemos combinado, não daria tão certo. Eu concordo que nós temos que ter um outro pensamento, que é preciso encontrar um caminho que privilegie a produção com respeito ao meio ambiente. Mas, deputada Rosane, eu já ouvi várias vezes aqui nesse programa deputados dizerem, olha, e o deputado Aldo também falou a mesma coisa, a maior parte das propriedades rurais brasileiras está na ilegalidade. Né? Como resolver isso? Quer dizer, me parece que há dois aspectos nesse substitutivo do deputado Aldo Rebelo que incomodam um pouco. É uma espécie de anistia para quem derrubou até 2, 3 anos atrás, não lembro exatamente. 2008. São quase 3. Segunda questão é essa questão da pequena unidade de produção. Até 4 módulos rurais. Até 4 módulos rurais. O que é que está incomodando? O que está pegando nesse item aí, deputada? Eu tenho uma forma, eu também, como deputado acabou de falar, venho do estado produtor agrícola. Campeão, graças a Deus, de grãos. Né, e campeão de derrubada também, de certa forma, né? Foi, né? Já foi, né? Mas ainda temos... No passado. Para poder criar as fronteiras agrícolas, tivemos que diminuir as fronteiras florestais. Isso não tenha dúvida. Mas tem algumas coisas que são pontos críticos nessa proposta do deputado Aldo Rebelo e onde a gente tem que olhar com cuidado. A anistia... Porque nós temos muitos produtores rurais que cumpriram as leis. É claro que nós temos um grande número de propriedades na ilegalidade, onde os 30 metros de área de APP não estão intocáveis, ou algumas outras questões onde a reserva legal, os 20%, não estão averbados, esta coisa. Mas também tem muita gente que tentou seguir as leis. E nós teremos para essas pessoas uma mensagem de que não vale a pena ser legalista, e isso é muito ruim. Eu também receio que isso abra o precedente para que nós seguimos dando jeitos em tudo dentro da legislação, né? Agora, tem algumas outras coisas que eu acho que tem que ser repensado. Por exemplo, quando o Código diz que é possível fazer a reserva legal em outra propriedade, né? Isso é importante, eu acho isso importante. Quando a gente sobrevoa o estado do Paraná, nós olhamos assim as propriedades deixando as suas reservas legais e como se fossem retalhos, fragmentos de florestas. E isso não é bom, nem para o fluxo gênico das espécies, né? Isso não é bom. Então, tem essa parte que a gente pode avançar no entendimento. Agora, tem algumas coisas... Só para entender melhor, ver se eu entendi bem, que eu espero que o ouvinte esteja acompanhando isso, quer dizer...
Eu tenho uma pequena propriedade, então, em vez de retalhar tudo, quer dizer, cada um tem um pouquinho de reserva ali, você pode colocar tudo isso pode ser somado numa bacia hidrográfica, uma coisa assim, isso, né? num corredor Chamada reserva em bloco. A reserva em bloco. Isso está no substitutivo do deputado Aldo Rebelo. Os corredores de biodiversidade, Sim. esta coisa nós deveríamos avançar com relação a estas questões. Mas tem algumas outras que... Por exemplo, quando a gente diz que um rio pequeno, e um rio muito pequeno, com menos de 5 metros de largura, não necessita de uma área, né, de APP no seu entorno de 30 metros, eu acho também que não é bem assim. Quanto menor for o rio, mais frágil, mais susceptível ao assoreamento ele é. E nós não podemos pensar só na questão da água. Mas nós temos que pensar na questão da biodiversidade. Quantas espécies, animais e vegetais, vivem nesse entorno deste rio? Isso tem que ser pensado. Agora, nós temos que parar e pensar que aquele produtor tem que ser compensado. Eu fico vendo muitos desses argumentos. Olha, a Europa desmatou, os Estados Unidos desmatou, e agora nós temos que preservar. E temos sim, e justamente porque eles desmataram. O planeta é um só corpo. O aquecimento é global. Não existe um aquecimento sobre os Estados Unidos ou sobre a Europa. Existe um aquecimento global em curso. Agora, nós temos... Eu permito já, só concluindo o meu raciocínio. Agora, nós temos que ser compensados por isso. Da mesma forma que nós o compensamos quando importamos a sua tecnologia. Pagamos pela tecnologia lá que eles desenvolvem. Nós pagamos por isso, não é verdade? E pagamos muitas vezes com a energia vital da nossa terra quando mandamos para lá commodities, né? Então, nós temos que pensar nesse sentido. Eu quero que o produtor, mesmo o pequeno produtor, continue preservando, mas eu quero que a sua vida seja valorizada e que ele viva com dignidade. Então, nós temos que compensá-lo de alguma forma. O deputado Moura estava falando de sinal agora há pouco, ele queria falar. Eu preciso fazer um comentário. E vou começar de trás para frente sobre aquilo que falou a deputada Rosane. Primeiro, os Estados Unidos, a Europa, o Japão, todos eles fizeram o que fizeram e eu não quero fazer comparativos. Eu só não acho que seja justo que o produtor rural brasileiro vai pagar essa conta. Essa é uma conta do mundo todo. E nem estou dizendo com isso que devemos sair amanhã cedo aí derrubando o resto da Amazônia e tudo que tem em pé. Longe disso. Essa questão do pagamento por serviços ambientais... Só uma pergunta, Rosane. Quer dizer, não é derrubar a floresta, mas talvez não seja o caso de torná-la rentável. Mas isso está claríssimo. É questão, né? Dentro do relatório do deputado Aldo Rebelo, está claríssimo esse princípio de que você tem que, seguindo a orientação que foi dada pelo ministro Mangabeira Unger, que foi o ministro aqui que passou no último governo Lula como ministro da Assuntos Estratégicos, ele disse ao presidente Lula: quer resolver o problema da Amazônia? São 2 pontos. Regularização ambiental, ou melhor, regularização fundiária e valorização da floresta em pé. E é verdade. Valorização da floresta em pé. Se você não valorizar o produtor que preservou, pagando a ele, quem vier reclamar lá de fora, que traga dinheiro para cá para pagar. E sabe, essas coisas que não... Isso eu também concordo com a senhora. Agora, eu não concordo com a devida vênia, com essa relação, com essa questão de que há uma anistia. Não há anistia. Isso tá mal informado isso. Eu quero explicar aqui por quê. O deputado Aldo Rebelo propõe que as propriedades de 4 módulos para baixo, que eu também não acho que seja o correto, porque nós vamos acabar cometendo injustiça com alguns proprietários. Eu tenho informação que aqui em Brasília, não sei que estado, se é Alagoas, o módulo são 2 hectares. Ou seja, 4 módulos, na verdade ele vai ficar com 8 hectares. Nós estamos inviabilizando a vida desse pequeno produtor. É preciso que seja estabelecer um limite, um piso, o que for melhor ou o que for menor. Tipo, 150 hectares ou 4 módulos, o que for maior. Algo parecido, que isso é uma coisa que tem que ser corrigida. Os módulos muito bem. Divergem. Então, as pessoas acham que aquela linha de corte de 2008 é uma anistia a quem, de alguma forma, cometeu um crime ambiental. Não é, e eu vou explicar. Está previsto aqui na proposta do deputado Aldo Rebelo que
os estados deverão, primeiro, promover o seu zoneamento socioecológico e econômico, muitos estados já fizeram, o primeiro deles no Brasil foi o estado de Rondônia, meu estado, e que lá há uma série de previsões. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem um período de 5 anos, aí é que está o que eles estão chamando de anistia, e não é anistia, é uma moratória de 5 anos, onde fica proibido o corte raso de qualquer espécie, em qualquer bioma, não se derruba nada, e os produtores rurais, até 2008, deverão comparecer ao órgão ambiental para se regularizar diante de um programa que está previsto chamado PRA, Programa de Regularização Ambiental. Lá, se ele cometeu algum ilícito, alguma coisa que fere os princípios do Código e da legislação ambiental de um modo geral, ele vai ter que propor a compensação ambiental, o que, aliás, já é previsto na legislação hoje. Qualquer multa, pelo Código de hoje, você já pode converter em compensação ambiental, se você é espontâneo. Então, eu levei lá uma multa para o ouvinte entender. Levei uma multa na minha propriedade porque queimou lá 20 hectares, e levei mesmo, estou até dando um exemplo, queimou lá cerca de 20 hectares, levei uma multa de R$22.000. Muito bem, eu posso chegar hoje no órgão ambiental lá do estado e dizer, olha, eu quero plantar 2.000 árvores aí para compensar essa queimada. Pronto, está imediatamente suspensa a multa, liquidou a multa, eu assino um termo de ajustamento de conduta e está o assunto resolvido. O que o Aldo está propondo é algo parecido com isso, com uma moratória de 5 anos. Não é anistia. Quem não comparecer nos 5 anos e regularizar a sua vida diante do órgão ambiental, vai sim pagar aquela multa e vai ter todas as consequências, inclusive do crime ambiental que tem a legislação que prevê. Eu estou fazendo essa explicação porque esse é o ponto que mais pega. Os ambientalistas radicais, os ambientalistas ideológicos, que é uma coisa... A senhora defender o meio ambiente é uma coisa, mas aqueles que fazem isso por ideologia, está errado. Esses dizem que é uma anistia, mas não é. Eu vou fazer um intervalo agora nessa conversa hoje aqui com a deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, e o deputado Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, que estão conversando hoje aqui. A gente está numa conversa sobre a questão do Código Florestal a partir do substitutivo do deputado Aldo